Bom dia, igreja. Lá em Campinas eu tenho o apelido de Profeta Chorão. Quando eu cheguei aqui, eu confesso que eu estava mais durão, mais rígido. Não tem jeito. Vocês vão me ver chorando de novo hoje aqui. Enquanto eu estava aqui ministrando louvor, eu olhei vocês sentados aí, eu tive uma visão de 8 anos atrás. Você não precisa de um culto, você precisa de um momento, porque nem a Vinde eu conhecia. Eu vim para visitar o meu tio que morava aqui e passei um culto de virada de ano há 8 anos atrás. E lá o Espírito Santo de Deus me sacudiu e bateu nos 4 cantos do caixotinho. E eu falei para Paula, né? Falei, Paula, vamos para Guarapari? Onde é Guarapari? Eu falei, eu também não sei. O João Marcos está lá, o Edivaldo está lá. Vamos lá, vamos passar a virada de ano lá. E aprove a Deus que 8 anos depois a gente está aqui. E você já parou para pensar que eu estou aqui falando da minha história, mas essa talvez é a sua história. Se Deus ele tem os seus desígnios, se Ele tem os seus propósitos, que Ele não é obrigado a informar o homem, a gente apenas tem que deixar o rio fluir. Onde é que a gente vai parar? Que tipo de limite existe para a gente? Você já parou para pensar nisso? No Senhor nenhum. Ele vai te levar para muitos lugares, Ele vai fazer grandes coisas em você e através de você. Assim como Ele tem feito na minha casa, assim como Ele tem feito na minha família, assim como Ele tem feito nas gerações da minha casa, e não é diferente com você. Ontem, eu já estou sem script nenhum aqui. Esquece. Ontem nós tivemos a festa das luzes aqui. E é uma festa contra o Halloween que vai ser comemorado, né? Você está a par dessa situação. E algo me impressionou. Eu chamei a Rebeca aqui enquanto a gente ministrava, eu falei, Rebeca, olha ali, ó. Eu falei, o Espírito Santo de Deus está fazendo cada vez mais cedo. Eu vi uma jovenzinha aqui, ela não era a mais nova de todas, mas ela é uma das mais novas. Ela marchava aqui, estendendo as mãos, e orando, intercedendo, ela marchava aqui nesse meio. Não era ela, era a autoridade do próprio Cristo nela. Essa eu posso falar porque eu tenho autoridade, a Duda veio aqui. Cadê você, Duda? Cadê você? Está ali, ó. Abriu-se um momento para testemunhos aqui, ela veio aqui, ela falou assim, olha, eu já briguei contra o meu chamado, mas eu aprendi que eu não tenho como resistir, e eu aceito aquilo que Deus colocou na minha vida. Cara, ela tem 14 anos de idade, 14 anos de idade. Sabe, pastora Fernanda, a tua palavra de domingo à noite, que assim nós estamos fundamentando a última igreja, isso veio me confirmar ontem à noite de que o próprio Senhor Jesus, Ele tem pressa, Ele tem urgência, Ele está começando a fazer cada vez mais cedo. Ele está pegando os nossos filhos, Ele está pegando a nossa geração. Isso mexe de alguma forma comigo, porque mexe com a minha fé. Eu falei, caramba, eu preciso avançar mais, porque eu ainda sou a transição para essa geração. Eles ainda vão passar pela minha vida para chegar onde o Senhor vai, mas eu preciso avançar. Eu preciso avançar para que eles avancem. E tudo a ver, desde das orações de manhã, desde os louvores que foram ministrados, desde a oração do Marcos, desde aquilo que aconteceu ontem à noite, corrobora para essa questão. Aonde é que nós estamos indo? Você está comigo nessa manhã? Coisa boa. Deixa eu desafiar você um pouquinho. Vamos ficar de pé para a gente orar. Pega na mão do irmão que está do lado aí. Aperta firme, irmão, a mão do irmão que está do lado aí. Segura forte na mão dele. Eu desafio você nessa manhã a fazer 2 pedidos ao Espírito Santo de Deus. O primeiro deles é que ele leve a tua mente cativa. A gente tem... Essa nossa geração, ela tem problema com a atenção, a começar em mim. Então daqui a pouco a gente se pega pensando nos afazeres, pensando na segunda-feira. Então pede para o Espírito Santo de Deus levar a tua mente cativa. Fala, Deus, leva a minha mente cativa ao Senhor. Eu não quero pensar em mais nada, a não ser naquilo que vai ser ministrado. Eu não quero nem ver o pregador. Eu quero apenas escutar a tua voz. E da mesma forma, você vai clamar ao Espírito Santo de Deus essa manhã, que o teu coração seja terra fértil. Fala, Senhor, eu não quero apenas ouvir, mas eu quero sair daqui praticante de tudo aquilo que eu vou ouvir, de tudo aquilo que eu me dispus a escutar no meu coração. Deus, em nome de Jesus. Pai, que o teu rosto brilhe, Pai, sobre nós. Que a tua boa face, que o teu bom perfume, Senhor amado.
Deus, em nome de Jesus, a igreja é sua, nós somos teus, nós somos criados para honra, para louvor e para glória do teu nome, Senhor amado. Eu faço menção do coração e da mente de cada irmão aqui nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, leva as nossas mentes cativas. Pai, em nome de Jesus, a despeito de como foi a semana, a despeito de como meu irmão imagina que vai ser a próxima semana, Pai amado, congela tudo isso nesse momento, nesse pequeno período que nós temos aqui, Pai amado, para que o Senhor fale ao coração deles. E Pai, da mesma forma, com o mesmo coração, com o mesmo desejo, Deus, eu clamo ao Senhor, Deus, que o nosso coração seja terra fértil para aquilo que o Senhor vai tratar, Senhor amado. Pai amado, que o Senhor fale ao nosso coração, não aquilo que a gente deseja, mas de fato aquilo que a gente precisa, Senhor amado. E que em nós exista disposição para romper, para avançar. Porque é assim que o teu reino avança, Deus. Em nome de Jesus, é na autoridade do nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. E todos dizem? Amém. Amém. Muito bom. Pode se assentar, meu irmão, pode se assentar. Se você trouxe a sua Bíblia, eu convido você a abrir em João 17, por favor. Lá a partir do verso 21. O tema dessa mensagem é até que. Repita comigo, até que. Não, a segunda é melhor, né? Padrão João Muniz. Repita comigo, até que. Esse é o tema da mensagem de hoje. Você vai entender. Eu vou ler com vocês aqui. Você consegue botar na King James, Igor, por favor? Consegue? Boa. Volta no 20 para mim, por favor. Boa. Esse texto ele tá queimando no meu coração já fazem algumas semanas. Algumas semanas. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus porque existem coisas que o Senhor ele revela quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Já passei milhares de vezes por essa passagem, eu não tinha prestado atenção nisso, porque o Espírito não queria revelar. João 17, verso 20, a gente vai até o 23. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. Eu vou falando e explicando. É o próprio Cristo fazendo uma oração, fazendo uma intercessão, e Ele está fazendo essa intercessão em favor de dois grupos de pessoas. Ele está falando não apenas por esses discípulos, que eram aqueles que estavam ali no momento, mas Ele está falando assim, ó, por aqueles que vierem a crer na mensagem que eles carregam. Deixa eu falar para você, Ele estava orando por mim e por você. Porque a gente veio a crer por gente que levou o Evangelho. Vocês estão comigo nessa manhã? Marcos falou aqui em cima. Ele falou assim, olha, meu avô, que é o pai dele, o meu pai, as gerações, elas vieram carregando a mensagem do Evangelho. O pai do Marcos, meu avô foi o sacerdote da nossa família, a minha avózinha, carregaram o Evangelho, levaram o Evangelho. E a gente é porque eles foram. Então, e eles foram por conta dessa oração. Porque Jesus intercedeu por eles. Amém? Todo mundo comigo nessa manhã? Então vamos lá para o verso 21. E aqui começam algumas coisas interessantes. Porque Jesus explica o motivo da intercessão dele. Ele falou assim, olha, o motivo pelo qual eu estou intercedendo pelos discípulos, e não apenas esse, mas por aqueles que vão vir a crer na mensagem que eles estão carregando, é para que eles sejam um. Ou seja, para que exista unidade. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. E Jesus explica o motivo pelo qual ele deseja a unidade dos discípulos. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Vocês estão entendendo o contexto que eu estou construindo com vocês essa manhã? O próprio Cristo intercedeu pela mim e pela tua vida lá atrás. E ele falou assim, olha, o desejo do meu coração é que eles sejam um conosco. Para que o mundo, quando veja isso, creia que eu fui enviado. Amém? Todo mundo comigo nessa manhã? Vamos avançar um pouquinho mais. Verso 22. Aí Jesus vem e continua discorrendo a história. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que eles sejam um como nós o somos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Verso 23, Igor, por favor. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste como também amaste a mim. Aí eu travei nesse texto, meu irmão. Eu travei no verso 23. Porque a Bíblia está falando de progressão da unidade. O verso 21 ele está dizendo, falou, olha, eu oro para que eles sejam um, para que o mundo creia que eu vim.
E aí Jesus vem e diz no 22, fala assim, olha, eu tenho transferido, ato contínuo, eu estou transferindo a minha glória para eles, para que eles sejam aperfeiçoados nessa unidade, e quando esse aperfeiçoamento acontecer, o mundo não apenas vai crer, mas o mundo vai conhecer que eu vim e eu vim para eles. Meu irmão, o desejo do meu coração nessa manhã é que você entenda a profundidade desse texto, porque ele fala de responsabilidade. Jesus intercedeu há 2000 anos atrás, ele falou assim, olha, são eles que vão carregar a mensagem. São eles que vão carregar a mensagem. Não existe outra entidade no mundo que não seja a igreja que carrega a mensagem do Evangelho. Você está comigo? Então, seja a igreja formada de pessoas, sou eu e sou você. Não existe outra pessoa que vai ter essa responsabilidade que não seja eu e você, de carregar a mensagem do Evangelho. E aqui eu vou parar nesse texto, eu prometo que eu não vou abrir muitas passagens com vocês, mas assim, eu gosto de estudar a Bíblia. Eu sou apaixonado por aquilo que a Bíblia traz e eu acho que às vezes a gente acaba perdendo algumas coisas na tradução, principalmente para a tradução brasileira, porque as palavras elas são muito parecidas. Mas o verso 21, ele diz algo interessante, que Jesus diz assim, ó, eles em mim. Jesus não disse assim, eu neles. No verso 21, Deus disse assim, eles em mim. Eles em mim. E eu fui atrás da palavra original, e eles em mim, no grego, quer dizer remim. Sabe o que quer dizer remim, meu irmão? Propriedade dele. Eles em mim. A partir do momento que a gente se torna propriedade do nosso Senhor Jesus Cristo, automaticamente a gente começa a carregar uma mensagem. E como isso faz sentido para mim? Porque outrora nós éramos desse mundo. Quem não foi? Nós éramos desse mundo. E em algum momento da vida eu aceitei a Jesus Cristo, eu entreguei minha vida para Ele, ou seja, eu me tornei propriedade do nosso Senhor Jesus Cristo, e automaticamente o mundo começou a enxergar diferente. Pô, o Marcelo, o Marcelo está diferente, o Marcelo ele não anda onde ele andava, ele não faz o que ele fazia, sequer ele fala do jeito que ele falava. Alguma coisa aconteceu. O que aconteceu com você, Marcelo? Eu aceitei a Jesus. E o mundo creu que eu aceitei a Jesus. Esse é o primeiro passo. E aí começa a figura da progressão, né? Começa a coisa a acontecer. Porque quando você aceita Jesus, todo mundo pensa que é o final, mas não é, é só o começo. Meu irmão, é só o começo. E Deus ele vai lavando, ele vai tratando, ele vai curando, ele vai tirando, como diria o meu pastor lá em Campinas, ele vai tirando os carrapichos da gente. Eu tenho uns carrapichos para ser tirado até hoje. E ele vai tirando, e ele vai tratando. Esse é o processo. Mas aí Jesus vai lá no verso 22 e diz assim, ó, eu tenho dado a eles a glória que o Senhor me deu. Isso é ato contínuo. Ele não fala que ele deu, ele fala, eu tenho dado. Não quer dizer porque ele está segurando, é porque nós não estamos preparados para receber. E eu também fui atrás da palavra no grego para entender, eu falei, o que é isso, Senhor amado? Porque essas palavras são diferentes, elas devem ter significados diferentes. E a palavra eu tenho dado a minha glória significa doxa. Ah, como é que você sabe isso? Porque eu decorei, sem problema nenhum. Mas sabe o que quer dizer doxa? Sabe o que quer dizer isso no original, meu irmão? Que as características de Cristo, que a personalidade de Cristo em nós. Então, ou seja, a partir do momento que você se torna propriedade do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele começa a derramar a personalidade dEle em você. Ele começa a derramar a personalidade dEle em você. Começa a derramar. Então, ou seja, o primeiro passo, olha, eu sou dEle. O segundo passo, a personalidade dEle começa a mexer comigo. Começa a me transformar de dentro para fora. Eu, como bom colérico que sou, eu tenho dificuldade no trato. Pensa num cara ríspido sou eu. Mas eu tenho melhorado. Mas é por quê? Porque eu sou bom? Não. É porque é a característica de Cristo em mim. É a personalidade de Cristo em mim. Ó, a Paula dando risada aqui, falou, é mesmo. Ela está falando, é mesmo. É isso aí, é verdade. Eu não tenho medo de mostrar a minha humanidade não, irmão. Então, ou seja, vamos comigo, remim. Eu me tornei propriedade dele. Doxa. As características dele começaram a entrar em mim. E aí Jesus vai e diz assim no verso 23. Lembra que o primeiro assim, olha, eles em mim, ou seja, nós em Cristo. Aí no verso 23 Jesus fala assim, ó, eu nele. Jesus vai e diz assim, ó, eu nele. Eu nele. Agora é diferente, não somos nós nele, é ele em nós. A Bíblia vem e diz assim que no grego essa palavra ela quer dizer altos.
é o poder dele em nós. É ele propriamente dito fazendo. Isso começa a fazer sentido para mim, porque Paulo, em determinado momento da vida, ele fala assim, ó, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então sabe o que Paulo estava dizendo? Altos. Fala, cara, é ele que está inteirinho aqui, ó. A característica dele entrou tanto em mim, ela fez tanto sentido em mim, ela tirou tanto do eu e do ego, que agora é só ele que está fazendo. Você quer me caluniar? Cara, Paulo diz assim em 1 Coríntios, fala, cara, eu não me defendo. Eu não me defendo. Ah, você quer falar mal desse evangelho? Você está falando mal contra o próprio Cristo. Não é só eu. Aí Paulo, eu não vou falar sobre Paulo aqui, mas eu prometo que eu vou ser breve nessa manhã, mas você vai ver, por exemplo, como é que Remim, como é que Doxa e como é que Altos começa a fazer sentido na vida do cristão, quando Paulo ele vai e diz assim, ó, eu me fiz de tudo para com todos. Cara, eu me fiz de judeu para com o judeu, eu me fiz de sem lei para com sem lei, ainda que eu tivesse a lei, eu me fiz de louco para com loucos, tudo para todo mundo. Aí ele diz assim, ó, com o objetivo de salvar alguns. Cara, Paulo entendeu a mensagem de João 17. Ele fala, cara, é Cristo em mim. É Cristo em mim. E meu irmão, nessa igreja dos últimos tempos, que eu acredito fielmente, não existe mais tempo para tatear entre dois terrenos. Não tem mais isso. João 17, o próprio Cristo está falando de unidade. Ele não está falando de segregação, ele está falando de unidade. Eles em mim, assim como eu sou um contigo, Pai. Eu neles, assim como eu sou um contigo. Unidade. E aí, como eu falei para vocês essa manhã, o tema dessa mensagem é até que. Até que. Até que, inclusive está escrito aqui, né? Até que Cristo seja tudo em todos. E qual é o preço que eu devo pagar para que até que Cristo seja tudo em todos? Tem uma passagem aqui, eu não ia falar sobre Paulo, mas o Espírito Santo de Deus está falando dele para mim. Gálatas 4,19, olha o que Paulo está dizendo aos Gálatas, ele está dizendo assim, ó, não precisa abrir. Meus amados filhos, novamente eu estou sofrendo como que com dores de parto para a vossa causa, e isso até que Cristo seja formado em vós. Até que. O evangelho, meu irmão, ele sempre foi renúncia. Essa que é a pura verdade. Você não precisa concordar com o que eu vou falar agora, mas eu acho que a gente vive num país paternalista demais. A gente foi acostumado a receber, e eu acho que, infelizmente, a gente trouxe isso para o evangelho. A gente entra num ciclo com Deus que a gente só quer receber. A gente só quer receber. Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Os irmãos do convívio aqui, eu vou contar algumas histórias aqui que vocês já escutaram lá. Lá em Campinas, uns anos atrás, virou febre um adesivo que estava assim, ó, o melhor de Deus está por vir. Cara, virou uma febre, nada contra o adesivo, porque ele foi pregado num contexto interessante, bíblico, mas tudo se distorce. E esse adesivo ele virou febre lá em Campinas, todo carro tinha, o melhor de Deus está por vir. Eu não sei se vocês chegaram a ver, não sei se chegou aqui, mas cara, em 10 carros na rua, 11 tinham esse adesivo, o melhor de Deus está por vir. Até que um dia levantou-se um abençoado e falou assim, não gente, isso está errado, o melhor de Deus já veio, que foi Jesus, o melhor de Deus já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já passou 40 dias com os discípulos aqui na terra, ele já intercedeu por nós, ele já tem derramado a glória dele sobre a nossa vida, e ele espera de nós que a gente avance, ele espera de nós progresso. E até que Cristo seja tudo em todos, até que Cristo seja formado nas nossas vidas, até que Cristo seja formado naqueles que estão ao nosso redor. Remim, nós nele, Doxa, as características dele em nós, a personalidade de Cristo em nós, Altos, o próprio poder de Cristo em nós. E aí, isso começa a fazer muito sentido para mim, porque eu começo a olhar para a palavra de Deus e eu começo a ver esse ciclo na vida de todo mundo. Por exemplo, você vai ver Pedro quando se converteu, Remim. Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Arreda-te de mim, Satanás. Guarda a tua espada, Pedro. Remim. Nós em Cristo, nós aprendendo com Ele. Remim.
Nenhum problema com isso, meu irmão, remim. Nenhum problema em você estar aprendendo com Cristo ser corrigido pelo próprio Pai. Porque o Pai corrige o Filho que ama, remim. Só que aí você vai ver, por exemplo, e eu quero fazer um jogo de palavras aqui, mas é com toda a responsabilidade. Você vai ver Jesus dando uma ordem para Pedro. Pedro, permanecer em Jerusalém até que? Permanecer em Jerusalém até que? Até que o que, Senhor? Até que você seja revestido de poder e autoridade. Até que do alto venha a mim em você, Pedro. Até que do alto, agora não é mais você em mim, sou eu em você, Pedro. Até que do alto você seja revestido de poder e autoridade. E aí, meu irmão, você vai ver uma virada de chave na vida de Pedro. Você vai ver que Pedro, em Atos 2, o Espírito Santo de Deus desceu como língua de fogo e tocou a cada um deles. Eles começaram a falar em outras línguas. Aí você vai ver Pedro tomando a palavra. Cristo em nós. Agora não somos mais nós em Cristo, é Cristo em nós. E Pedro tomou a palavra, e a palavra de Pedro falou assim: olha, vocês mataram o Cristo. Vocês mataram o Cristo. Mas Ele ressuscitou. Vocês mataram o Cristo, mas Ele ressuscitou. E foi por causa de vocês que Ele veio. E vocês estão vendo o que está acontecendo? Porque a partir do momento que a palavra é pregada, o mundo vai crer que Cristo veio para eles. Olha aqui como faz sentido, meu irmão. Olha como faz sentido. Porque o que acontece? Os judeus disseram assim para Pedro: uau, e agora? O que a gente faz? E agora? Por quê? Porque eles creram que Jesus veio. E também creram que Jesus veio para ele. E aí sabe o que Pedro fez? Arrependam-se dos seus pecados para a salvação. E a Bíblia diz que 3.000 almas se converteram naquele dia. Os sacerdotes da época proibiram Pedro de pregar quando ele estava indo para a igreja. Ele falou assim: cara, quem que eu vou obedecer? Pelo amor de Deus. Ele pregou a palavra de novo, 5.000 almas se converteram. Pedro estava vivendo altos. E meu irmão, eu já vou caminhar para o final aqui nessa manhã. Existe algo requerido de nós. Se você olhar para todo esse contexto que eu estou pregando aqui nessa manhã, existem 3 classes de pessoas. Talvez você nessa manhã, na realidade até 4, né? Talvez você nessa manhã é aquele que ainda não creu que Jesus veio. Você está no primeiro passo da caminhada. Você está olhando, você não está entendendo absolutamente nada. Fala, cara, o que esse povo doido está vivendo? Esse povo vem de manhã para a igreja e, cara, essa gritaria, esse fogo e lágrimas nos olhos. Aí vem a noite de novo, e é convívio de terça-feira, é culto de sábado. O que esse povo está vivendo? Talvez seja você nessa manhã. Pode ser, não tem problema nenhum nisso. Nenhum. A gente está fazendo isso para adorar ao único que é digno de todo louvor e de adoração, e para que você creia. Talvez você nessa manhã, você já creu, mas você está numa posição de dizer assim, fala, cara, esse negócio não é para mim. Essa parada de evangelho não é comigo. Cara, é muito legal, funciona muito bem pastor João, pastor Marcos, pastor Alexson, funciona bem para eles, mas cara, para mim esse negócio não deu liga até hoje. É para isso que a gente está vivendo. Para que você creia que Ele veio para você. A gente está vivendo altos de Deus, para que você entenda que você faz parte desse ciclo. E é interessante, meu irmão, que é um ciclo vicioso do bem, né? Porque a partir do momento que o mundo crê, e o mundo percebe que Jesus veio para eles, começou o ciclo para eles. Porque vai começar o ciclo para ele, vai começar o ciclo de tratativa, vai chegar o momento em que não vai ser mais ele em Cristo, mas vai ser Cristo nele, e ele vai começar a trabalhar. Falou, opa, peraí. Porque a partir do momento que você transiciona de um lugar para outro, automaticamente você recebe uma responsabilidade. Porque é isso que João 17... E esse texto ele é tão profundo, porque em tão poucos versículos, ele condensa tudo isso. Ele fala, olha, tem 4 classes de pessoas. Aquele que não creu, aquele que creu, mas não conheceu, porque, e conhecer aqui é que não percebeu, a ficha não caiu, que Jesus veio para ele ainda. Então tem aquele que não creu, tem aquele que creu, mas não percebeu, tem aquele que creu, percebeu e está no processo de remim, tem aquele que creu, percebeu e já está no processo de doxa e altos, já está cheio do poder de Deus, E esse é o último estágio. Ah, pastor Marcelo, mas o porquê até que? Porque nesse último estágio, até que, a gente vai sentir as dores de parto pela vida de cada um. Tem um assunto, tem um refrão que tem ecoado lá em casa, né, Paulo? Que a gente decidiu suar sangue por alguns assuntos. O próprio Cristo suou sangue pela nossa salvação.
João 3,16 diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João 3,16 diz assim, ó, nisto conheceis que o amor de Pai está em vós, que os irmãos deem a vida uns pelos outros. A gente decidiu suar sangue em casa por alguns assuntos, e um deles é a salvação das almas. Um deles é a salvação das almas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai doer. Isso quer dizer que muitas das vezes a gente vai fazer aquilo que a gente não quer. Isso quer dizer que muitas das vezes a gente vai escutar aquilo que a gente não quer escutar. E por amor a Cristo a gente vai avançar. E por amor a Cristo a gente vai avançar. E por amor a Cristo a gente vai deixar sangrar. E por amor a Cristo a gente vai deixar sangrar, a gente vai cortar a própria carne. Para quê? Para que alguns se salvem, assim como Paulo fez. Existe algo para ser vivido, meu irmão. E quando eu vi aqui as gerações ontem, eu falei, Deus do céu, o Senhor está pegando cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo Deus está pegando. E sabe o que vai acontecer, pastor João? Eles vão chegar jogando luz alta na gente. É isso que vai acontecer. E nenhum problema em relação a isso. Gunia, eles vão chegar pra gente aqui, eu falo, cara, sai que agora é minha vez. E cara, e não tem jeito, a gente não vai conseguir segurar. A gente não vai conseguir segurar. Eu falo, cara, a gente vai ter que passar. Falo, sai que agora é minha vez. Sai que agora é minha vez, agora eu vou tocar. Vai chegar pra gente, pastor João, fala, sai que agora é minha vez, quem vai pregar sou eu. Sai que agora é minha vez, sai que agora é minha vez. Mas até que isso aconteça, até que, a gente vai ter que sangrar por esse assunto, gente. A gente vai ter que decidir por essa questão. Eu vou contar uma história para vocês aqui, para a gente já encerrar. Para você entender que remim, que doxa e altos, é um processo. Tem áreas na minha vida que eu sou remim ainda. Algumas áreas eu sou altos. Mas isso é um processo. Uns anos atrás eu estava trabalhando em Curitiba. E eu viajava no domingo, passava a semana lá e voltava para casa. Fiz isso alguns meses. E teve uma semana em específico, muito específico. O pessoal do convívio vai lembrar dessa história. Eu já contei mais de uma vez lá. Eu estava muito cansado, mas muito cansado de verdade. E isso tem a ver com sentir as dores de parto. Eu estava muito cansado, cara. Estava muito cansado. Foi uma semana assim, alucinante. Porque quando você vai trabalhar no cliente, cara, ele não quer saber se você tem família. Ele falou, cara, o cara está longe de casa mesmo, faz o cara trabalhar 24 horas aqui, não tem problema não. Então, eu estava saindo super tarde, entrando super cedo. A única coisa que eu queria era chegar em São Paulo, alugar um carro e voltar para Campinas. Fica uns 80, 90 quilômetros de lá. Eu gosto de dirigir. Eu falei, bom, eu alugo o carro, volto para casa dirigindo, vou abstraindo, vou falando com Deus, vou relaxando, né? O avião pousou em São Paulo, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, falou, Marcelo, pega um Uber para você voltar para casa. Eu falei, não é possível, Deus não está falando um negócio desse para mim. Eu falei, não é justo. Eu falei, como é pegar Uber? Uber. Eu falei, não, pegar Uber não. Cara, eu desci do avião, aí você sabe disso, você sabe quando o Espírito Santo de Deus está falando com você. Embora você fale, não é, isso é coisa da minha cabeça, você sabe, porque o teu coração arde. No caminho de Emaús, os discípulos, sem conhecer, porque eles não reconheceram fisicamente Jesus, mas ele falou assim, cara, quando ele falava, o coração ardia, velho. Cara, não tem como. E o coração começou a queimar. Eu falei, bom, alguma coisa tem. Eu falei, alguma coisa tem, né? Ainda todo cheio de graça com Deus, né? Aí eu peguei e falei assim, Deus, o negócio é o seguinte, ó, Uber, para uma viagem tão longa assim, não aceita cartão, tem que ser no dinheiro. Não sei se aqui é assim, mas lá era na época, nem sei se está assim ainda. E eu falei, o negócio é o seguinte, eu não estou com cartão de débito aqui. Eu falei, não tem como tirar dinheiro. E eu falei, vou tentar ir no banco digital, se eu conseguir sacar o dinheiro, muito bem. Se não, eu falei, esse sangue não está nas minhas mãos, só a conversa. Né? Cansado, gente, cansado, que só queria chegar em casa. E aí, comprei um livro do Todd White, sabe aquele Rastafari lá em Curitiba, então eu estava lendo o livro, né? Um livro gostoso, o cara muito usado em curas, coisa e tal, você ia adorar ele, Cássio, já falei dele para você, Todd White. Comprei o livro, então eu estava lendo no avião, coisa e tal, descansar, aí bati no caixa eletrônico, o dinheiro saiu. Eu falei, Deus, como assim? Eu falei, Deus, o negócio é o seguinte, vou fazer a chamada no aplicativo, se não responder eu vou alugar um carro. Olha o nível. Bati a chamada, aceitou. Falei, bom, tem que pegar um Uber, né? Mas eu entrei no carro emburrado. Boa noite, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Campinas, sei o quê? Bem. Falei, amém, beleza. Acendi a luz interna do carro e comecei a ler.
Cara, eu fiquei 1 hora para sair de São Paulo, cara, eu não troquei uma palavra com o motorista, cara. Uma palavra. Fiquei lá, lendo livro, a luzinha acesa, o cara dirigindo na dele. Até que o Espírito Santo de Deus falou assim, cara, perdi a paciência com você, Marcelo. Ele falou assim, jura que você vai fazer isso? Depois de tudo isso, de todos os sinais que eu te dei, você vai entrar no carro e você não vai trocar uma palavra com esse motorista? Eu falei, bom, me senti envergonhado aquele dia. Eu falei, poxa vida, né? Eu falei assim, a troco do meu cansaço, a troco das minhas mazelas, uma alma pode se perder. A troco das minhas mazelas, uma alma estava indo embora. Aí eu fechei o livro. Puxei conversa com o motorista. Aí, como é que você está? Faz tempo que você trabalha de Uber, coisa e tal. Cara, as primeiras palavras dele para mim foram assim, cara, eu tive um problema com a minha empresa, eu tenho um filho doente, e, cara, é o que está tendo. Eu falei, bom, tá aí o problema do cara, né? Aí eu falei assim, cara, mas e aí, cara? E a tua fé, como é que é? Ele falou, não, cara, sou feridaço com a igreja. Eu falei, beleza. Eu falei, mas por quê, cara? E conversa vai, conversa vem, né? E você... gente, a gente precisa entender que a gente é só o jumentinho. A gente só leva a palavra. Eu não precisaria entender os motivos pelo qual ele estava passando por tudo aquilo. Eu apenas tinha que levar a palavra na vida dele. Eu apenas tinha que ser altos na vida dele, poder de Deus. Ele precisaria entender de novo que Jesus Cristo veio para ele. E aí você imagina como é que terminou essa história, né? A gente terminou chorando, a gente terminou orando. O Uberzinho virou um Pentecoste, irmão. Foi um negócio. Foi. Aí chegamos em casa, eu abençoei a vida dele com aquilo que eu podia. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, pastor João, dá o livro para ele. Eu falei, não, Deus, aí, pô, é sacanagem. Ele falou, dá o livro para ele. Eu falei, não, Deus. Eu falei, pô, tô lendo um livro, tá gostoso. Ele falou, não, dá o livro para ele. Eu falei, vou dar, né? Eu falei, já desobedeci tanto hoje, né? Vou dar. Eu tenho certeza que esse cara não leu o livro até hoje. Eu falei, Deus falou assim, ó, só porque você me desobedeceu, você vai dar o livro para ele. E eu não comprei outro livro até hoje. Esse livro é um negócio que assim, tá meio... Cara, e aí, meu? Eu fiquei meio cismado com esse negócio, entendeu? Mas aí eu fiquei assim, gente, lógico, eu fiquei muito feliz quando eu cheguei em casa, mas ao mesmo tempo eu fiquei envergonhado. Eu falei, poxa vida, né? Eu falei assim, eu quase viajei 2 horas sem trocar uma palavra, sendo que eu tinha aquilo que ele precisava. Eu tinha aquilo que ele precisava, cara. E nada porque eu sou alguma coisa, mas é porque Deus tem derramado o doxa dele sobre nós. A característica, a personalidade dele sobre nós. E a Bíblia diz assim, ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Jesus olhou as multidões e sentiu compaixão delas. Falei, cara do céu, eu cheguei em casa, eu fiquei feliz, eu falei para Paulo, mas eu, ao mesmo tempo fui dormir envergonhado. Eu falei, poxa vida, Deus, que vergonha. Pô, 20 anos de crente já, eu faço um negócio desse, meu. Cara, fiquei envergonhado. Mas o nosso Deus é um Deus de segundas oportunidades. Ele é um Deus de segundas oportunidades. Como eu disse, eu estava viajando, né? Então eu passava o final de semana em casa, domingo eu viajava de novo, né? Aí naquele final de semana eu nem viajei no domingo. Decidi viajar na segunda. Falei, não, eu estou cansado, vou descansar um pouquinho mais. Eu acho que eu ainda estava processando toda essa história, entendeu? Eu falei, não, eu vou ficar mais um dia em casa. Aí liguei pro pessoal lá, falei, eu vou chegar só na segunda noite. Aí no meio da tarde eu pedi o Uber de Campinas para São Paulo, né? Cara, eu já entrei no carro sem livro nenhum, né? Falei, cara, não vai dar mais nenhum livro meu. Falei, se quiser agora, eu dou dinheiro, faço alguma coisa, mas livro meu não vai dar, entendeu? Eu entrei sem livro nenhum no carro, mas eu já entrei conversando com o motorista. Falei, cara, como é que você está? Tudo bem? Qual é a sua história? Cara, o cara não queria falar e eu fui cutucando, eu fui apertando. Até que ele falou assim para mim, cara, eu sou lá do Rio de Janeiro, eu sou bancário e, cara, estou passando uns problemas, eu estou com um processo na empresa, eles me mandaram embora, coisa e tal, e eu estou aqui para Campinas, estou trabalhando, coisa e tal. E, mas estou indo numa igreja aí, cara. Eu falei, tá aí o gancho. Falei, cara, e aí, qual que é a história? O que você está passando? E Deus já tinha me dado uma palavra para entregar para ele. Eu troco mensagem com esse motorista até hoje. Adalto. Ele falou, cara, estou bem. Obrigado por aquela palavra, cara, avancei. Me encheu de fé, de coragem. Porque fui eu? Não. É porque o doxa de Deus, ele começa a fluir na sua vida, meu irmão. E para a gente encerrar aqui nessa manhã, eu prometo que eu vou encerrar de verdade agora. Fabrício, se você quiser já, pode já chamar o povo aqui. Sabe, meu irmão, a Bíblia diz em Romanos que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Essa é a questão. E eu tenho aprendido, sinceramente, de que intencionalidade é um negócio que precisa acontecer com a gente. O mundo ele não está precisando do nosso Deus te abençoe, eu vou orar pela tua vida, embora tudo isso seja importante, é importante que você faça. Mas o mundo está precisando de intencionalidade da nossa parte. Eu falei, cara, vem aqui, eu preciso conversar com você. O que você está passando? Como é que eu posso te ajudar? E cara, de verdade, vai por mim, confia no que eu estou falando, cara.
O mundo está esperando por isso, porque a palavra garante. Você não vai precisar fazer muitas perguntas para que o mundo comece a entregar para você tudo aquilo que ele está passando. E deixa eu falar para você, o doxa de Deus está dentro de você. O altos dele está dentro de você. Cada um no seu chamado, na multiforme graça. Talvez a pessoa está precisando de cura, você vai estender a mão e vai curar. Talvez a pessoa vai precisar de uma palavra, você vai liberar essa palavra e vai virar uma chave na cabeça dela. Mas na prática, não existem outras pessoas nesse mundo que tenham a responsabilidade de levar a mensagem. Somos nós. João 17 explica isso, que somos nós. Primeiro, nós em Cristo. É quando você vai aprender com Ele, nós em Cristo. Você vai aprendendo. Pedro, homem de pequena fé, porque você afundou. Arreda-te de mim, Satanás, guarda a tua espada. Só que Pedro estava lá, estava aprendendo. Não, tudo bem, tranquilo, Senhor. Vamos para a próxima. E Pedro sempre tomava a palavra, e Pedro sempre tomava uma varada, mas estava lá, estava aprendendo. Pedro não desistiu. Eu vou chegar no céu um dia, eu vou passar um tempo conversando com Pedro. Falei, cara, você foi meu herói, velho. Pedro, você foi meu herói. Cara, resiliente, velho, tomando umas varadas. Negou Jesus. E ele, assim, ó, Jesus explicou, cara, você vai me negar. Ele falou, não vou. Igual eu no Uber. Você está vendo como é que tem? Ele falou, Marcelo, cara, não vou. Cara, e o Espírito Santo de Deus falando, queimando teu coração. Eu falei, não vou. Cara, Jesus falando para Pedro, você vai me negar? Eu falei, não nego, imagina, não nego. E depois veio o remorso. Você está vendo? A Bíblia diz que tudo que está escrito para o nosso ensino. Eu me enquadro nessas coisas, meu irmão. Eu me enquadro nessas paradas. Cara, eu senti remorso por conta daquele motorista, mas graças a Deus que eu ainda tive a oportunidade. Mas imagina se eu tivesse chegado em casa e não tivesse trocado uma palavra com ele, cara. Vocês já pensaram que doideira? Mas assim, gente, o mundo está sedento. Até quando, pastor Marcelo? Até que Cristo seja tudo em todos. E qual é o preço disso? Dores de parto. Jesus, certa vez, ele chamou os discípulos, cara, eu vejo senso de humor na Bíblia, você não é obrigado a concordar comigo. Ele chamou os discípulos e disse assim, ó, junta aí. A Bíblia na versão do pastor Marcelo, junta aí. Os discípulos juntaram, falou assim, ó, vou falar um negócio para vocês que vocês tenham paz. Eu fico imaginando o coração dos discípulos, falou, cara, o mestre vai falar, vai vir bênção. Ele falou assim, ó, nesse mundo vocês vão ter aflição. A versão King James diz assim, ó, mas tente fé e coragem, porque eu venci o mundo. Cara, acabou a conversa. Essa manhã o chamado do Espírito Santo de Deus para você, para mim, a começar em mim, é um lugar de unidade. Que tipo de unidade? Você pode estar numa dessas quatro classes de pessoas nessa manhã. Você pode ser aquele que nunca creu. Esse é o momento para você crer. Por que eu devo crer? Está aqui os testemunhos. É gente que corta a própria carne para que você chegue no céu. Ah, então vocês são os bonzões? Não, é porque nós somos muito amados e fomos muito perdoados. E é por isso que a gente faz isso. Porque Ele fez isso por nós. Porque alguém fez isso por nós. Talvez nessa manhã, você seja aquele que creu, mas você ainda não percebeu que Ele veio para você. Ontem eu preguei para os adolescentes aqui, falei, cara, sobre a parábola do filho pródigo. Eu sou dividido com essa parábola, porque eu aprendo tanto com o filho pródigo como o irmão mais velho, mas eu falei muito sobre o irmão mais velho ontem, sobre esse espírito de falta de paternidade. Cara, o filho pródigo, ele sabia que ele tinha um pai, mas ele se achava um empregado e nunca desfrutou nada. Estava faltando doxa, estava faltando alto. Então, de repente, é você nessa manhã que acha que isso não é para você. A minha filha falou até aqui, falou, eu orei por 2 pessoas sobre passado. Falei, cara, vou fazer uso das suas palavras, Duda. Não importa o teu passado, importa o teu presente. Importa aquilo que Deus quer fazer em você a partir de agora. Talvez essa manhã você é aquele que creu, você é aquele que percebeu, mas por algum motivo você esfriou. E interessante, você pode me perguntar, esse é o último estágio? É o último estágio, mas Deus é uma fonte inesgotável de poder. Ele sempre tem algo para derramar na nossa vida. Até quando? Até que Cristo seja formado em todos. Até que de nós não reste mais nada para falar como Paulo falou, já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Paulo, no final da vida dele, ele fala assim, olha, para mim morrer é lucro, mas eu estou vivendo aqui é por causa de vocês. Ele sabia para onde ia, ele sabia quem era o Senhor dele. Eu sei para onde eu vou, eu sei onde eu vou, eu sei quem é o meu Senhor. Então nessa manhã, meu irmão, eu vou pedir para você ficar de pé. Pastor, tem algum aviso?
Não? Porque eu queria orar e eu queria terminar louvando e adorando. Eu não vou nem falar tchau para você nessa manhã. A gente já vai orar, já vai abençoar, mas a gente vai adorar. Eu falei com o Fabrício durante a semana, porque você vê, olha, o Espírito Santo de Deus, ele é o dono da igreja. Então eu não sabia eu até sabia quais seriam os louvores que seriam ministrados, mas Deus não tinha confirmado a palavra no meu coração. E aí aconteceu o que aconteceu ontem com os adolescentes, as orações que aconteceram aqui hoje. Deus já tinha preparado esse ambiente. Como disse, nós somos só o jumentinho. Ele já tinha preparado, ele falou, cara, eu vou usar o jumentinho Marcelo ali, para ele levar a minha palavra. Ele não precisa saber qual é o motivo, ele não precisa saber qual é o coração do meu povo. Ele só vai levar a mensagem. Então Deus preparou esse ambiente nessa manhã, para que a gente entenda o valor da unidade. Você é em Cristo, Cristo em você. Quando você é em Cristo, o mundo vê que Jesus veio. A responsabilidade é sua. Quando Cristo em você, o mundo não apenas crê, mas o mundo ele reconhece que Jesus veio para eles também. Cara, então assim, na prática, gente, tudo que sai de mim, cara, tem que abençoar a vida de alguém. Mesmo que me doa muito, tem que abençoar a vida de alguém. E quando eu estava falando com Deus sobre isso nessa manhã, na realidade desde ontem, eu falei, Deus, mas agora é um questionamento pessoal. Como é que a gente sai de uma palavra dessa sem ter algo prático? O que eu faço, né? Porque eu já saí diversas vezes da igreja e falei, cara, lindo, mas e agora? O que eu faço? E o Espírito Santo de Deus colocou algo no meu coração, e é por isso que eu pedi para você ficar de pé, porque a gente vai terminar adorando. Eu vou orar e eu vou fazer apelo aqui, mas a gente vai terminar adorando. Eu não vou nem falar tchau para você. Terminou. Se você quiser ficar, fica até a noite. A gente vai adorando aqui, mas depois, se você quiser ir embora, vai embora, entendeu? Mas na prática, sabe o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração? Ele falou assim, Marcelo, existem algumas bolas que elas estão na cara do gol, é só chutar que o gol vai ser feito. O que você precisa alertar o povo e a começar em você, é que você precisa pedir uma estratégia. Quinta-feira passada, essa semana foi uma semana alucinante no trabalho. Muita coisa para fazer. E um dos clientes que eu atendo, ele saiu da curva, ele abriu um monte de chamados de uma vez só. Teve um dia da semana que eu olhei, acho que eu tinha uns 16 chamados para fazer, quando na média eu tenho 4. Cara, foi um negócio assim, fora da curva. Eu falei, Deus do céu, como é que vai ser? Mas essa semana eu não fiz uma hora extra, não precisei fazer. E aí na sexta-feira, um rapaz do trabalho, ele me chamou e falou assim, Marcelo, como é que você conseguiu sair de 16 chamados para 2? Eu falei assim, cara, eu tenho uma estratégia. Eu falei assim, eu olho a minha lista inteira, tudo aquilo que é mais fácil eu tiro primeiro, tudo aquilo que não tem definição eu empurro para a próxima semana, porque não depende de mim, e eu reservo um dia só para resolver as buchas, aquilo que eu vou precisar pensar de verdade. Ele, cara, eu não tinha pensado desse jeito. Eu falei, estratégia. Eu falei assim, então ele falou assim, cara, como é que funcionou isso? Eu falei, cara, dos meus 16, a hora que eu passei o olho para ver aquilo que era fácil, eu tirei logo metade. Cara, caiu para 8. Aí a hora que eu passei o olho nos outros 8, 4 dele não tinha definição. Eu procurei o dono do negócio, falei, cara, e aí? Ele falou, não posso falar essa semana. Semana que vem, não está na minha mão. E aí só ficaram 4 na minha mão para eu resolver. Dos 4 eu resolvi 2, ainda tem 2 buchas para segunda-feira. Sem problema. Mas qual é o princípio disso daqui? Estratégia. Mas o desejo do meu coração nessa manhã não é apenas que você peça uma estratégia para Deus, mas é que você se comprometa com uma alma. Eu não estou pedindo muito nessa manhã. Que você se comprometa com uma alma. O teu círculo social, às vezes é dentro da tua casa, às vezes é na escola, às vezes é no trabalho, tem gente lá que só você consegue acessar. Só você consegue acessar. 8 anos atrás eu saí daqui com uma estratégia. 8 anos atrás eu passei um culto de virada de ano, meu contato com o pastor João Muniz não foi mais do que 30 minutos. Ô pastor, como é que você está? Tudo bem? Cara, vocês não vão jantar aqui? Eu falei, não dá, a gente vai jantar na praia lá. Eu fui ver 4 anos depois e agora estou morando aqui. Mas esse foi meu contato com o pastor João há 8 anos atrás. Mas eu saí daqui com uma estratégia. Porque eu pedi para Deus, eu falei assim, Deus, tudo aquilo que eu recebi, eu vou contar a história para vocês. Eu só vou pedir para vocês terem paciência comigo um pouquinho. Eu vim de uma crise gigantesca em Campinas, não dentro da minha casa, com minha esposa, com os meus filhos, mas com a minha família. Com meu irmão, ele estava passando um problema muito grave na época, coisa e tal, e eu saí entristecido de Campinas. Eu cheguei aqui e falei, Deus, e aí, Senhor? Eu falei, cara, meu irmão desviado, afastado, passando um negócio desse, fui questionar, fui brigar com Deus. Aí no culto da virada de ano, eu dobrei o meu joelho, ainda era no caixotinho, estava assim, ó, por isso que quando eu olhei essa fileira aqui, eu falei, cara, doideira. Eu estava sentado umas 3 fileiras para trás, dobrei o meu joelho na virada do ano, aqueles 10 segundinhos assim.
Eu peguei e falei assim para Deus, eu falei, Deus, eu não estou entendendo absolutamente nada, mas eu quero fazer um pedido para o Senhor, eu quero fazer parte da solução. Cara, que oração ousada, velho. Cara, que oração perigosa, velho. Isso é perigoso. Eu falei, eu quero fazer parte da solução. Cara, eu mal levantei, o João Marcos saiu lá da primeira fileira e falou, olha, eu não sei o que você pediu, mas Deus mandou te ungir. Pum! Eu falei, bom, beleza, Senhor. Eu falei, e agora, o que eu faço? Eu falei, não tem problema nenhum. Eu falei, Deus, qual é a minha estratégia? No domingo de manhã, ou no dia 1º de manhã, que não era domingo, eu acordei, o Espírito Santo de Deus mostrou a minha casa inteirinha. Eu falei, cara, olha os seus primos, olha o seu irmão, olha as suas primas, olha as suas tias, cara, todo mundo desviado, todo mundo machucado com a igreja. Eu falei, Deus, e agora o que eu vou fazer? Ele falou assim, começa a fazer um culto familiar. Em janeiro daquele ano, a gente fez um churrasco lá, e eu ficava assim, galera, vamos para a igreja? Não, igreja eu não quero saber não, igreja eu não quero saber não. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um culto na sua casa? Pô, o culto na minha casa eu vou. E a gente começou em fevereiro daquele ano, esses cultos, eles continuam até hoje. E Deus veio levantando um por um. Deus veio levantando um por um. Esses dias eu estava falando com a minha mãe, eu falei, mãe, eu tenho o privilégio de ver 100%, João Marcos, 100%, todo mundo se dobrou um dia. Durante esses cultos, todo mundo se rendeu um dia, todo mundo reconheceu. Todo mundo reconheceu, sabe o que, pastor Marcelo? Reconheceu o alto, reconheceu o poder de Deus em mim. Então qual é o meu desafio para você nessa manhã? Você já entendeu, amém? Remim, doxa, altos, você já entendeu. Você já entendeu que a responsabilidade também é sua, amém? Então, entendendo que a responsabilidade é sua, eu não queria deixar você sair daqui nessa manhã sem duas coisas. Uma estratégia, isso você que vai pedir para Deus, Ele que vai dar a estratégia para você. Mas nesse momento, você vai orar e pensa em uma pessoa, eu estou falando de uma pessoa. Se você trabalhar, se você sangrar por uma alma, eu garanto para você que o reino vai avançar demais, de um jeito como você nunca viu. Porque essa uma alma, ela vai entrar nesse fluxo também, ela vai entrar nesse ciclo também. Ela vai entrar em remim, ela vai entrar em doxa, ela vai entrar em altos. Em algum momento da vida ela vai estar aqui, recebendo uma oração como essa, e falar assim, cara, é comigo esse negócio de novo. E aí ela vai alcançar outra pessoa, até quando? Até que Cristo seja tudo em todos. Até que Cristo seja tudo em todos. Meu irmão, o mundo ele não está precisando do nosso Deus te abençoe, do vou orar por você. Ele está precisando da tua intencionalidade, cara. Eu vou sentar com você, eu vou sofrer as dores com você. Eu vou sangrar com você se for necessário. Mas eu vou fazer. Porque Cristo fez isso por mim. Vai orando aí, meu irmão. Vai orando que a gente vai adorar. Deixa o Espírito Santo de Deus falar o teu coração.